Sim. Hoje, 25 de março de 2010, estamos no projeto Memória e História Oral da Fundação Arquivo e Memória de Santos, em parceria com a SEMES, hoje gravando no estúdio do Museu da Imagem e do Som da Secretaria de Cultura de Santos, entrevistando o senhor Franco Bezzi. E nos fala aqui o historiador, jornalista Lauro Tubino, que estará ajudando nesse depoimento que nós vamos começar agora, iniciar com o seu Franco Bezzi. Nome completo, onde nasceu, nome dos pais. Franco Bezzi Neto, nascido em Santos, filho de Luiz Bezzi e Nair Bezzi. Em que bairro viveu? Não entendi. Em que bairro o senhor viveu? No bairro da Vila Matias. Sempre na Vila Matias? Sempre na Vila Matias, mesmo de nascimento na Senador Feijó e depois na continuidade da idade, né? O senhor viveu um momento histórico, um momento romântico de uma especialidade esportiva que é o motociclismo. O senhor poderia contar como é que era? Eu iniciei praticamente no ciclismo em 1936. Nas umas provas que eram organizadas pela Rádio Atlântica. Então comecei com a idade de 9 anos e deu a continuidade no esporte de ciclismo na terceira categoria, porque eu era um rapazinha, 9 anos ainda de idade, né? E aos 12 anos eu já participava na segunda categoria no ciclismo, onde cheguei à primeira categoria, disputando campeonatos. Ganhei muitas provas de ciclismo também, mas ela foi interrompida quando eu já estava na idade de uns 17 para 18 anos. Passei a me preparar para o motociclismo, né? Que meu pai já era habilitado em competições de motociclismo, foi pentacampeão do Brasil também. E sofreu um grave acidente em 1948, se não me engano, onde eu tive fraturas de crânio, tive fratura nas pernas, nos braços, e fiquei impossibilitado de competir durante um ano, procurando médicos de todas as especialidades para poder me recompor, né? Foi quando, em 1945, eu iniciei a minha carreira em competição de motociclismo. Numas provas já que, em homenagem às Forças Expedicionárias Brasileiras, né? Que foi a término de guerra, aquela coisa, então foi onde comecei. Você podia nos contar como era a cidade naquela época? Bom, a cidade naquela época era monótona, né? Era pouco movimento, motocicleta, então tinha umas 10 motocicletas ou 20, geralmente o pessoal do café, né, que eram os proprietários das motocicletas, que tinham condições financeiras para poder comprar à vista e manter. Agora, eram os bondes, que era o coqueluche, né, os passeios, era assim, mas era gostoso a vida, né? E muita, como se chama? Muita segurança. O povo tinha muita segurança, não é como hoje, a gente não sabe se chega em casa. E as competições de rua, como era isso? Como acontecia isso na cidade? Bom, as competições de ruas eram programadas e o trânsito fechava os circuitos que a gente marcava, né? Pois era toda cercada, com cordas, e além disso com fardos de alfafa, que era se colocado em lugares de perigoso, em curvas, se caso caísse, né? Tinha uma proteção, era com fardos de alfafa, e era o que se fazia antigamente, né? Provas de campeonato paulista e tudo era feito em rua. E o público participava? Demais. Sempre teve, né? Participação sempre teve. Havia um aspecto, por exemplo, não havia indústria brasileira. Não, as motos eram todas importadas. Tudo importado. E quem preparava essas motos para as corridas? Porque o preparo era especial. Por exemplo, na minha parte, quem preparava no início era meu pai, né? Porque ele era profissional no ramo do motocicleta. E eu também segui os passos dele
no ramo de motocicleta, apesar que eu estudei, estudei no Ginásio Santista na época, né? Me formei lá, perito contador, e depois consegui fazer cursos de matemática para aprender a distribuição a preparação de potência, né? E foi assim, eu mesmo preparava minhas máquinas. E preparava também do meu pai, que ele competia junto também, né? O fato do seu pai ser um nome bem conceituado no motociclismo, você sentiu esse peso quando você começou a participar das corridas, das competições? Não tinha, era a igualdade mesmo, né? A gente competia para ganhar um do outro mesmo também, não tinha... Havia uma rivalidade? Não era bem rivalidade, a gente era mais jovem, eu me arriscava mais, né? Ele era muito técnico, foi um dos pilotos mais técnicos que nós tivemos aqui no Brasil. Nunca teve acidente, sempre terminou bem, foi pentacampeão do Brasil. Agora, quem seguia os passos dele conseguia acertar, né? E quanto dava uma moto daquela numa final, assim, numa reta? Nas máquinas de especiais, Sim. 230 no máximo que dava. Agora, tinha uma categoria força livre, que é a 1000 cilindrada, elas chegavam a 260, 240 na época. E o equipamento usado? Os pneus, por exemplo, que eram especiais ou não? Não. O equipamento é o mesmo que se usa hoje. O macacão de couro fechado, botas, capacete, tudo normal. Não tem essa propaganda toda que naquela época não tinha, né? As máquinas eram importadas. Não havia patrocínio? Não havia patrocínio. Eu deixei de fazer campeonato mundial por falta de patrocínio. Porque eu era credenciado com o Rod Rasser, né? Internacional. Mas não havia patrocínio, eu não era rico, era pobre, né? Então, não tinha outro jeito. E quais as máquinas que ainda hoje existem, que são da sua época, quando o senhor começou De competição mesmo, só tem a Ducati. Só a Ducati? Retornou. Eles tinham parado, né? Agora retornou, ela está elas têm ganho provas do Campeonato Mundial atualmente, né? Mas as outras não tem mais nada. O senhor pegava, por exemplo, a moto era importada, vamos Certo. supor uma Mondial, que não sei se é daquela época. Também tinha. Que era Tinha italiana também. era na categoria 250. Agora o senhor preparava aquela moto, que era uma moto de passeio, preparava especialmente para a competição. Para as provas de máquinas de esporte, né? E tinha as máquinas especiais, que eram outro tipo de máquina, né? Os motores mais especializados, né? Mesmo a máquina em si toda era completamente diferente, né? E essas fotos, esses álbuns que você tem alguma coisa que você pudesse nos mostrar, que fosse muito importante? Tem alguma coisa que serve, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma foto aqui que eu estou vendo, que foi às 24 horas internacional. Teve uma interestadual e teve outra internacional. Eu, na categoria 500 centímetros cúbicos, eu ganhei todas as duas provas seguidas, 2 anos um do outro. E na força livre, que era a categoria até 1000 centímetros cúbicos, com a máquina 500 eu consegui o 2º lugar. Quer dizer, que ganhei uma interestadual e uma internacional. E qual era a frequência desses campeonatos? Eles eram anuais? Eles eram... Não era bem anual. Eles organizavam, achavam que podia fazer, né? Os clubes mesmo que organizavam. E o preparo físico de vocês, como você trabalhava? O preparo físico precisava, né? Eu, por exemplo, tive muita dificuldade de competir e ganhar uma determinada prova por causa do meu estado físico. Eu era pesado. Eu já pesava faixa de 78, 80 quilos na época. Então eu fazia ginástica, fazia halteres, fazia boxe para ter reflexos, e muita ginástica para perder peso, né? Porque eu tinha colegas que pesavam 50 quilos, 58 quilos. Então a potência era muito melhor do que a minha, né? Era isso, eu tinha que fazer preparo físico, principalmente reflexo, né? Qual foi o primeiro campeonato que você ganhou? Primeiro? O Campeonato Brasileiro foi em 51. Eu ganhei em 51, 52. E em 53 tirei em 2º lugar. E de lá para cá já não teve mais Campeonato Brasileiro.
porque o Brasil ficou suspenso 10 anos de competições de motociclismo. Não podia importar, porque quando teve as provas internacionais, a confederação não cumpriu com aquilo que foi combinado, né? Com a confederação internacional. Então suspenderam. Então não teve mais campeonato. Então de lá para cá eu também parei, né? Automaticamente. E nesse período você participou de que campeonatos que Não, houveram? nesse período tinha provas pequenas. Entrou então a época da lambreta. Entrou a época das lambretas no Brasil, né? Foi que tinha competição de lambreta. Cheguei a pilotar lambretas também. Cheguei a tirar, às 6 horas, tirar um segundo lugar. Ganhei umas 2 provas de lambreta, mas eu preparava mais do que corria na lambreta, né? Que eu era concessionário delas, né? Era assim. A moto estava no sangue mesmo? Como? A moto estava no sangue mesmo? Veio já da época do meu avô, né? Quando veio da Itália para cá. Já era engenheiro mecânico de motores, né? E veio meu pai depois, começou a correr também, estabelecido com motocicleta. Depois veio o Franco. E foi assim a sequência, né? Os grandes nomes do motociclismo naquela época eram italianos mesmo, né? Bom, europeus? Europeus eram Europeus era italiano, foi o Milani, que foi campeão mundial, Lorenzetti, eu corri com essa gente toda também. Teve o Novolari, que passou para o automobilismo, foi um grande piloto de automobilismo. E diversos pilotos de motocicleta também foram para o automobilismo, né? Vamos falar um pouquinho, Franco, da sua infância. Como foi a sua infância com a sua família, com seus amigos, o estudo, onde você estudou? A minha infância sempre foi estudar e trabalhar. Tinha meu divertimento, que era correr de bicicleta desde moleque, né? Mas eu acompanhava meu pai sempre, né? Onde ele ia correr, eu era garotinho, ia também, ia junto. E lá passava, ele mandava que eu fizesse uma coisa, fizesse outra, eu ia fazendo. Mas me diverti bem, estudei bem também, né? Tive minha época toda, né? Estudou onde? No Ginásio Santista. Foi onde eu comecei comecei de garoto no Coração de Maria. Quando eu fiz 7 anos, eles falaram, vai embora. Me mandaram para o Ginásio Santista. E lá eu fiquei do primeiro primário até o último ano de 6º técnico, né? Sempre no Ginásio Santista, nos maristas. E lá eu, naquelas marchas que tinha de colégio, eu sempre ia de motocicleta, né? Fazia a parte do cortejo só de motocicleta, desde molequinho. Quem eram os grandes rivais dos Bese em termos nacionais? Nacionais. Bom, na época do meu pai, o maior rival dele foi o Felipe Carmona, foi o Luiz Latorre, que eram todos também de São Paulo, né? Teve um que era muito, muito bom. Era puxa vida, estou com ele na ponta da língua. Bom, teve também do Rio, Cláudio Honoro Pacheco, Antônio Sete de Barros. E aqui de São Paulo teve um que era espetacular também. Puxa vida, não estou lembrando agora o nome dele. Não estou bem lembrado. Da época do meu pai. Agora, na minha época, os maiores adversários foi Arlindo Pereira Carneiro, do Rio de Janeiro, filho de um desembargador, né? Ele corria de motocicleta também. Foi o Edgar Soares, de São Paulo, Caio Marcondes Ferreira. Éramos em 4, né? A nossa delegada, a seleção era 4 mesmo. Mas pelos nomes que o senhor deu aí, esse pessoal formava uma elite lá de São Paulo, não era? Era de São Paulo. Mas era uma elite de São Paulo. Era elite. Sim. A elite de São Paulo. Na minha época, a elite mesmo era o Caio Marcondes Ferreira, Edgar Soares e Arlindo Pereira Carneiro. Só que o Arlindo era do Rio. Mas corria pela Federação Carioca, né? E nós éramos aqui da Federação Paulista. E eram gente de posse?
O Caio Marcondes era dono da Editora Nacional. Era filho do dono da editora. O Edgar Soares não, era trabalhador, tinha uma loja, né? E o Arlindo era filho do desembargador também, lá do Rio de Janeiro. E o Caio era dono da editora, era filho do dono da editora, né? Eram gente de posse, né? Então, eu perguntei das fotos e eu gostaria que você mostrasse. Tem essa aqui. Essa aqui corresponde às 24 horas internacionais do Interlagos. Está vendo bem? É. E tem mais alguma outra que Tem. fosse interessante? Porque eu vi, não sei se está nesse álbum, você sofreu muitos acidentes, né? Teve até acidentes gravíssimos. O mais grave foi esse que eu tive, acho que foi em 48, foi na Avenida 9 de Julho. Uma outra moto é que me atropelou, né? Entrou na curva, ele não segurou, a moto veio, me pegou e me jogou num poste. A máquina explodiu, pegou fogo, eu me incendiei também todo, me queimei, né? E o que me salvou a vida foi a queimadura nas costas, que me puseram de barriga para baixo e o crânio alivou um pouco, né? Um derrame. Você teve um traumatismo, não foi? Pode mudar aqui? Pode. Tive traumatismo craniano, sim. E corria-se por conta e risco, né? Não havia seguro, não havia nada. Nunca teve. O motociclismo nunca deu seguro. Competição, não. E teve aquele acidente que você contou que o pedal ficou encravado na sua perna, né? Teve uma... Eu nunca anotei isso. Isso foi em Goiânia. Eu já tinha parado de correr, né? Há muito tempo. E a importadora importou uma Ermac, que era da Harley Davidson italiana, de competição, e fez teste com diversos pilotos lá em Interlagos para pilotar a máquina, nem conseguiram pilotar ela. Então me convidaram, mas eu falei, estou fora de forma. Já tinha parado de correr há mais de 2 anos, né? Há 2 ou 3 anos, estava gordo. E vamos, você é o único. Eu fui lá em Interlagos, fiz o teste, com o meu peso todo e fora de forma, eu estava melhor do que os outros, né? Então fui. Mas não devia ter ido, né? Porque eu estava fora de forma. Fui, largamos, chovia, depois secou, ficou aquele barrinho, né? Aquele pó no chão. Largamos, quando já fizemos a primeira curva, eu estava liderando já. Já saiu por baixo, fui escorregando. E caí. Caí tal qual, levantei a máquina outra vez e saí, né? Empurrei, pegou, mas perdi o pedal de apoio do pé. E continuei a prova assim mesmo. Acabou a prova, eu tirei em 2º lugar ainda. Acabou a prova, saí da máquina, meio ruim. Estavam os médicos ali, já viram a minha cabeça, estava sangrando. E o pedal da moto sumiu, né? Aí me levaram para o pronto-socorro, curativo na cabeça. E lá o médico notou que eu estava com um buraco na roupa, no macacão aqui, no joelho. Ele não deixou ninguém mexer, ele pegou, cortou o macacão, era o pedal que estava embutido na minha perna, calçando a veia jugular e o tendão. Ele falou, por 1 milímetro você morre ali mesmo. O pedal entrou, fiquei um vazador, né? Ia cortar a veia jugular e me matava. Foi isso que aconteceu. Também não corri mais depois. Já estava parado mesmo, né? Essas fotos que você tem aí, muitas mostram ruas de Santos, onde você participava das corridas, como Afonso Pena, né? Certo. Que era uma avenida grande. Certo, tem aqui. Olha, só que era paralelepípedo, né? Era paralelepípedo. E é difícil correr em paralelepípedo, né? Aonde? Paralelepípedo é difícil correr. Ele deslizava um pouco, né? um pouco. Tinha que cortar os pneus para ele agarrar um pouco, senão ela saía.
E eram muitos acidentes que aconteciam? Não, Não? não. Ah, esse aqui é em Santos. Que rua é essa? Afonso Pena. Afonso Avenida Pena. Afonso Pena. Essa saída de onde foi? Porque Afonso Pena, ela Ela era de frente a uma padaria que tem ali, antes de chegar a Conselheiro Nébia. Era Sei. no meio da quadra ali da cidade de praça, Santos, né? da praça até a Conselheiro Nébia. Aí ela saía dali, entrava no Oswaldo Cruz, ia mais ou menos até Lobo Viana, às vezes, entrava novamente no canal da Siqueira Campos e retornava pela Afonso Pena. porque a Afonso Pena até 65, mais ou menos, acho que 63, 65, ela ia até o Parque Maria Patrícia ali, né? Não, o parque tem no meio da avenida. Tem uma Olívia praça, Fernandes. uma praça, né? É ali. É, Que ali. de lá para frente era tudo terra batida, né? Era, mais adiante era. Mais adiante era terra Era, batida. sim. Muitas vezes era lama até que tinha. Não Mas dava ali para naquele correr. pedaço Só era dava tudo- para correr na parte asfaltada. Era tudo já no asfalto. No Em asfalto não, na Santos parada também de- tinham competições na praia, né? Teve Tem na praia alguma foto também. aí que tenha- Bom, na praia eu cheguei a fazer uma vez só, né? Mas antes só ocorriam muito na praia também. Ela saía ali no José Menino e ia até São Vicente e voltava. Coisa era difícil Até a Ilha porque a Pochá, praia- não era? a areia ficava toda solta, né? Então aquilo era derrapado Sim. toda a vida. Bom, Tem aí foto dessas competições na praia, não tem? Tem. Eu vou- Vamos mostrar uma dessas. vamos entrar mais fundo aí na história. O senhor chegou a participar de alguma corrida no velódromo que tinha ali perto onde é o Coliseu? Não, Não? não. Mas aquilo existiu aqui em Santos. Teve um velômetro que sim, mas isso era o tempo do meu pai. Ah, Isso já, eu acho que eu nem tinha nascido ainda. Mas tinha. Era o Velo Santista, né? Que era Velo Santista, que era perto de onde é o Coliseu hoje. Isso aqui é uma na praia, velho. Quer que ponha? Ó, Essa aqui é uma na praia. corrida na praia. Na areia da praia. Era mais difícil? É mais difícil. Dá porque não tem segurança, a máquina fica solta, né? Muito legal. Pode mudar? Se você tiver alguma foto que você queira comentar, a gente estamos ouvidos. Aqui tem uma que está muito boa da Serra, quando bateu o recorde da subida da Serra, né? Aqui tem uma do tempo da Lambreta. Olha aí. Isso foi na época que parou, então começou as lambretas a andar, tá vendo? Eu sou o número 6 aqui, né? É. Mas não é na subida da serra essa, né? É na subida da serra essa? Não, essa não. Essa aqui corrida aqui na Interlagos, de Lambreta. Mas eram aquelas lambretas peladas, não era Era as peladas, era toda Pelada. preparada, né? É. É aquele tipo standard. É. E você oferecia uma certa vantagem sobre os adversários, porque você preparava suas próprias máquinas, você sempre tinha preparei, curso, né? você procurava, né? Mas em São Paulo tinha diversos preparadores também para eles, né? Tinha um técnico que veio da Holanda e começou a trabalhar em São Paulo. Jean Van Veen era o nome dele. E ele que preparava a máquina do Edgar Soares, do Caio Marcondes, pagavam bem também para ele, né? Mas a minha sempre fui eu. E não havia nenhum tipo de patrocínio? O senhor- Não. Patrocínio não tinha. O único quem ajudava para mim, era o Santos Moto Clube. Todas as despesas o clube pagava. A moto também eles compravam e me deram a moto para pilotar. E quando eu corria representando uma marca, eu era concessionário da marca. Que nem eu fui concessionário da HRD, que era importada pelo Ernesto Trivelato em São Paulo. Eu corria para ele também, né? Corria para ele, mas ganhei um campeonato com uma vice dele. Mas com a responsabilidade de vender também máquinas para ele, né? Quer dizer que eu corria
e representava. Fui concessionário da BMW também, eu fazia 24 horas eu ganhei com BMW, mas eu era... Eles davam uma máquina para mim pilotar, mas patrocínio financeiro não. Ganhava a corrida, era só taça. Só tacinha e medalha e mais nada. Não tinha dinheiro. Dinheiro só nas internacionais que dava por volta, né? Cada volta que fazia, ganhava. Depende da colocação, tinha um valor para receber. É assim, né? Essa aqui é uma de Goiânia, a última prova minha. Que eu caí, que perdi o pedal, essa aqui, preta, que eu estou gordo aqui. Essa é aquela que o senhor machucou Pedal, o pedal? É. Aí eu já estou com o pedal no pé, na perna. É? Sem saber. E daquelas máquinas antigas, qual era a melhor para se correr? Qual aqui? Ah, para corrida? É, Bom, na categoria especial, sempre a melhor foi a Norton. Norton, inglesa. Inglesa. Inclusive eu tive uma que foi importada pelo Santos Moto Clube para mim pilotar ela. E foi liberada os impostos todinho para não pagar nada pelo falecido Getúlio Vargas. Nós tínhamos que pagar imposto, aquelas coisas todas. Então, o Getúlio Vargas autorizou para liberar todos os impostos. Aí ficou subordinado a uma fiscalização do governo todo ano. Ele vinha ver se estava sendo usada para o esporte. Mas depois de 2 anos, liberou tudo. Foi Getúlio Vargas. Inclusive, teve... isso foi em 56 ou 54, por aí. Isso foi na época de Getúlio Vargas ainda. E era, naquela época, os senhores tinham condição de encarar os caras lá de fora? Tinha, de pilotagem? É. Tinha. Eu, por exemplo, eu fui dos pilotos internacionais, eu fui o 4º colocado nas classificações. Mesmo na tomada de tempo, fiquei o melhor do Brasil e da América do Sul fui eu, né? Mas... E na colocação geral eu fui o 4º colocado. Foi quando eu ainda fui convidado para fazer o campeonato mundial. Pela fábrica da Gilera. Tinha Moto e tinha Gilera, né? Uhum. Porque quem era o capitão era Nero Pagani, que foi campeão mundial também. Eu, como sou oriundo de italiano, eles falaram, tá à vontade, tem a máquina lá, agora precisa o patrocínio daqui, né? Mas não consegui nada. Não havia patrocinadores. E como o senhor explica hoje a tomada, quer dizer, o domínio japonês? Por que aconteceu isso? O bom domínio japonês foi... Eles entraram no mercado com disposição, né? O italiano parou, o inglês parou. Então eles entraram com o pé firme. É que nem aqui no Brasil, a Honda é que abriu o caminho do Brasil também. Porque o Brasil estava suspenso, até não pagavam a confederação, o prejuízo que eles tiveram, porque aqueles pilotos que vieram para cá, para voltar tiveram que ter cooperação de nós mesmos, do comércio de São Paulo, dos pilotos ajudarem alguma coisa para eles poderem voltar. Não os pilotos de fábrica, os outros que vêm, convidados e vêm, né? Mas os pilotos de fábrica já estão cobertos, né? São de primeira. Os outros, então a federação foi suspensa, a Confederação Brasileira. Foi quando a Honda veio para o Brasil e começou a montar a fábrica aqui, eles cobriram tudo. É o que consta, que a Honda é que foi que bancou tudo direitinho, pôs tudo, então abriu o comércio novamente. Os alemães também fabricavam moto? O alemão, mas era importante, não tinha fabricação aqui. Não. Só foi o japonês mesmo. Veio a Honda, depois a Yamaha, depois demorou muito tempo para entrar a Kawasaki e a Suzuki. Agora estão todos aqui, né? E tem outras marcas mais desenvolvendo aqui.
Mas no plano internacional também, na competição, eles também estão dominando, né? Estão, ainda dominam. Apesar que o italiano está começando a entrar outra vez, né? Com as Ducati. Ducati. Estão brigando já para o Campeonato Mundial. Isso é na moto velocidade, né? Agora na Superbike é tudo japonesa. Que é as máquinas 1000 cilindradas, né? Você falou que nesses desfiles da escola, você ia de moto nos desfiles, né? Exatamente. E eles, então, você participava de outros eventos da cidade com a moto, por causa dessa importância, não. só nos desfiles? Só no desfile assim, isso aí, quando eu já era um pouco mais idoso, eu acompanhava muito, era as corridas pedestres, essas coisas, mas não que... Mas de colégio, eu fazia aquilo já com... E no tiro de guerra também, né? Quando eu fiz o tiro de guerra, eu já fazia aquelas marchas longas que tinha. Eu chegava ao capitão lá, o tenente, falava, o exército não tem estafeta? Tem, então eu tenho uma motocicleta, para mim a preguiça de marchar, né? E você ia sozinho ou iam outros companheiros? Não, ia comigo, ia sozinho com a moto, né? Ah. E às vezes o cabo, o sargento pegava a garupa também, né? Para não andar muito. Ele falou que só tinha muito poucas motos. Não tinha quase nada, né? Motocicleta era pouco. Para ter motocicleta tinha que ter dinheiro. Ou então ser mecânico de moto. Né? Devia ser assim algo, né? Você chegava nos lugares, você era motoqueiro, era um destaque, né? Já que eram tão poucos motoqueiros na A gente cidade. sempre tinha, fazia-se muitas excursões, muitos passeios. Mas juntava uns 10, 15 e ia. Hoje, quando você sai vem uma excursão, tu vê 200 motocicletas, 300 motocicletas junto. Vamos estabelecer uma distância entre a moto do tempo que o Franco Bezzi corria, que o pai dele corria, com a tecnologia de hoje. Qual a distância que existe? É extremamente diferente. Melhores condições técnicas, resistência, melhores freagem, motor com muito mais técnica também. Sim, enfim, uma quantidade de coisas para melhor, né? Parte de freagem, tanto que então, antigamente você não tinha nem freio. Você saía bem com o freio, fazia 4, 5 voltas, acabava os freios. Hoje, Deus me livre, é espetacular. As condições, e as máquinas hoje vão a 300 km por hora de motocicleta. Até passa, né? E agora as pistas também são outras. Uma segurança muito grande. Por exemplo, Interlagos era um autódromo especial. A área de segurança tinha o quê? 2, 3 metros fora da pista que tinha os guarda-reio. Às vezes 5 metros. Se você saísse da pista, batia no guarda-reio, morria. Hoje você sai, tem 20 metros de aquela areia especial que eles têm. O jeito cai naquilo, vai deslizando, levanta outra vez, está tudo bom. Não vai bater em lugar nenhum. Não há impacto. Antes não, antes era um perigo. Saiu fora, o risco era se matar mesmo. Corria no peito. É verdade. Chão também, pneus. Pneus era só um tipo, né? Ou para chuva ou para tempo seco, era um tipo só. Na chuva se cortava, tinha já. Pegava os pneus nos biscoitos, levava uma serra, cortava os biscoitos um pouco para ele ficar, né? Elástico, para segurar um pouco na água. E se pegasse uma chuva no meio do caminho, já viu, né? Tinha que ir se equilibrando. Pior era as 24 horas, a gente pegava chuva, sol e todo jeito, né? Você acha que você nasceu no tempo errado? O senhor nasceu no tempo errado? Não sei. Se fosse hoje? Se fosse hoje era uma maravilha, ficava bem de vida também. Ou morria também antes, não sei, porque eu arriscava muito, né? Meu pai, por exemplo, foi um homem que nunca teve um acidente. Correu muitos anos e ele me explicava. É assim, é assim, é assim. Eu falava, não, é assim. Eu achava que eu estava certo. E eu, pumba, caía. Até que aprendi, né?
depois de diversos acidentes, eu aprendi que tinha que ter técnica também, né? Tinha que obedecer o eixo da moto. Tem que ter técnica, porque só arriscar não adianta nada, não é verdade? Então, acontecia assim, mas graças a Deus foi tudo bem, estou aqui, satisfeito, sendo entrevistado por uma turma legal. O senhor ainda tem moto hoje? Não. Eu parei de andar de motocicleta há uns 8 anos, né? Eu vendi a parte comercial da firma e também parei. Às vezes tenho vontade, né? Mas fico pensando, o que eu vou andar de moto para quê? Vontade tenho, às vezes, mas... Tá complicado, né? Não dá tempo. A gente sai de manhã, sai o carro, pega, vai num lugar. Vai... Agora a gente está em casa para ajudar alguma coisa, né? Eu vendi a parte comercial faz uns 8 anos. E a tradição da família, que alguém continua seguindo? Pensei na mesma coisa. Eu pensei na mesma coisa que É, você a pensou. tradição da família. Não, Por exemplo, não. trabalhando no ramo, não. Não? Tem um sobrinho que também anda vendo de motocicleta também, até hoje. E trabalha aí para a prefeitura, né? Ele toma conta dos Luiz morros, Bezzi. no Morro Nova Cis, Administração Regional dos Morros. no Morro, meu sobrinho. Ele começou também, mas não foi à frente, né? Então só ficou no ramo de andar e passear e fazer reuniões com os amigos, né? Mas profissionalmente não. Porque a oficina é aqui na São Francisco. São Francisco. Parou? Não, a firma funciona. Continua. Mas eu vendia a parte comercial. Ah, tá. Eu não tenho mais nada com o comércio lá. Parei. Há quanto tempo funcionou ali? Como é que Quantos anos? que eu parei? Não, quantos anos? A firma. A Que a firma. firma tem? É. Bom, essa firma aí era do meu pai. Ela deve ter uns 100 e poucos anos. Nossa. Era O avô dele. Era do meu avô, passou Depois para o pro meu pai. pai. Depois eu montei a minha firma em 50. Não houve um acordo com meu pai, né? Eu falei, sabe uma coisa, eu vou montar a minha firma e sair da casa dele. Mas ele continuou. Ele continuou até que ele adoeceu. Eu resolvi, então, acabar com a minha firma e tomar conta da firma dele, porque não tinha outro para tomar. Então ficou até a morte dele. Eu fiquei com ele. Mas a firma deve ter uma faixa de uns 120 anos por aí. Sempre com os Bezzi. Sempre motocicleta, né? Era Franco Bezzi, do meu avô. Ele faleceu, ficou a minha avó. Era Tereza Bezzi e Filhos. Depois a minha avó passou para o meu pai, Luiz Bezzi. Depois passou para mim Franco Bezzi. Quando eu fiz maioridade, ele tirou de mim o nome dele. E foi assim. Depois eu montei a minha firma, quando ele adoeceu, que eu parei a minha firma, passei para lá. Depois que ele faleceu, eu reabri novamente. E hoje está para motos no lugar. E como era assim, quando vocês faziam infração no trânsito? Qual era a legislação da época? Porque tinha tão pouca moto, tinha uma... Mas sempre teve, regulamentação sempre teve. Sempre teve. Tinha que ter idade para ter cartas. Tinha que ser habilitado também. Apesar que quando eu era menor eu andava por aí, de vez em quando o guarda me pegava. Mas era tudo arrumado, né? Pegava, levava, meu pai vinha lá e me tirava. Era assim. Mas sempre teve a regulamentação, o trânsito sempre teve. Agora hoje é muito mais, né? Tem que ter, o movimento é demais. Só podia dizer quantos títulos o senhor conquistou na sua carreira? Meus títulos. E Bom, quais os mais importantes? títulos mesmo foi ganhar Campeonato Brasileiro. Eu sou recordista, título recordista de subida da serra. Subi em 6 minutos, né? O recorde é meu até hoje. 6 minutos? 6 minutos. Da onde a onde? A Serra do Mar, da raiz da serra até lá o Poço do Paranapiacaba, lá em cima. 6 minutos? 6 minutos. Velocidade? quebradinho. Quanto de velocidade? Olha, não sei, porque lá tinha 8 quilômetros, né? Fiz em 6 minutos, deve ter uma média de 90 e pouco, né? É. Não é isso? Foi o Campeonato Brasileiro, às 24 horas.
2 vezes, internacional. Olha, de títulos de campeão e campeonato paulista, 2 ou 3 vezes, 3 vezes. E brasileiro 2 vezes só, né? Foi 51, 52. Só. Agora teve outras provas que eram provas normais sem, vamos dizer, sem campeonatos, né? Normal. Eram sequências. E é assim. O senhor falou em recorde da subida da Serra, mas a Serra Velha, Serra Velha. que é muito mais difícil do que a Anchieta do que a Imigrante. Essa aí não é uma nada. É marrom com açúcar subir essa aí. E a velocidade ela vai muito maior, né? Lá era fácil. E com que moto que o senhor subiu? A primeira vez eu subi com uma Metles. Aham. E a segunda vez foi com a Norton. Quando eu bati o recorde foi com a Norton. A Metles era uma máquina esporte. A Norton era uma máquina especial, né? Mas Sim. não era máquina para subida de serra, era uma máquina para pista. Mas eu preparei lá, reduzi parte de câmbio, puxada, daquelas coisas e deu certo. Então consegui. Mas a Norton existe até hoje, não existe? Existe. E continua sendo uma grande moto. Essa foto aqui é da Argentina. Eu corri lá no Grande Prêmio Eva Perón. 1940, Foi em 48, né? 48. Isso eu conheci ela. Qual é essa? 322 aí ou não? 322 sou eu. E qual foi a sua colocação nessa prova? Eu parei, faltavam 3 voltas que quebrou a caixa de cano de escapamento. Mas quem ganhou, ganhamos por equipe, eu fiz parte da equipe, e ganhamos individual, com o Edgar Soares. Ele ganhou. Nós íamos tirar primeiro, terceiro e quinto, se não me engano. Mas a corrida é assim, né? O senhor está vestido aí de couro, né? Não, eu ainda não. Aqui estou Ele é o apaisando. de camisa branca. De camisa branca. Ah, tá. Mas o pessoal usava couro antigamente. Não, era roupa de couro mesmo. É como é hoje. Hoje continua sendo couro também. Couro também. Agora, qual é aquele equipamento que eles usam que às vezes a gente leva um baita de um tombo e Mas na levanta? pista, é que eu falei, nas pistas novas, né? Cai na brida. Então vai desligar. Agora, se cair no chão, se rasga mesmo também. É que eles geralmente caem na briga. Vai e se escorrega para a brisa. Esse de preto aqui que está com a minha máquina é um italiano. Mas fui 2 vezes lá. O senhor já representou a cidade em alguma competição ou não? Já. Todas essas partes aqui foi pelo Santos Motoclube. Pela cidade de Santos, né? Ah, tá. Eu sempre corri pelo motoclube, uma vez só, que às vezes a gente fala, né? É chato, mas é uma verdade. Em 51, o Santos Futebol Clube, tem aí essa reportagem, está lá, Santos Futebol Clube, que a senhora tem ela, me solicitou para representá-lo. Eles montaram o departamento de motocicleta. Foi na época que a tia Jorge Cury, Aristóteles Ferreira, aquela turminha toda que estava na política, né? Então eles queriam gente para trabalhar a política. E me convidaram e montaram o departamento de motociclismo. Aí veio o Campeonato Brasileiro do ano. Eu falei, eu sou do Santos Motoclube. Não, nós vamos pedir a tua inscrição, teu passe para o motoclube e eles, para você representar o Santos Futebol Clube. Bom, vocês vê lá. Mas a questão é que eu preciso de máquina. Para fazer isso, então, eles autorizaram a comprar uma motocicleta de corrida. Eu mandei vir a motocicleta de corrida, pela intermédio de Ernesto Trivelato. Então, eu representei o Santos Futebol Clube pelo Campeonato Brasileiro de 51, ganhei o Campeonato Brasileiro. Até hoje não recebi nenhum tostão deles. Entrei no conselho, fiz relatório para o conselho, nunca apareceu nada. Fui conselheiro depois do Santos, que eu sou de Santos, né? Fui conselheiro, não tomaram nem conhecimento. E fiquei com prejuízo.
Só que acontece que eu vendi a máquina depois, né? Máquina de corrida 2 anos, tem que despachar, pegar outra, né? Estoura tudo. Hã? Estoura tudo. É um desgaste grande, né? Tem que estar sempre, depois, há 2 anos já entra outro sistema, vem uma melhora, né? Então tem que estar sempre equiparado. E ficou nisso. Sim, você, Franco, você trouxe umas anotações para relatar para nós. Pode nos contar o que está escrito naquelas anotações, o que tem lá para a gente saber? Aqui? Isso. Bom, aqui eu tinha posto aqui sobre Franco Bezzi, nasceu, só isso eu pus. Com a idade de 12 anos eu comecei a correr na segunda. Quem já escrevi, já dei toda essa... Agora, quando eu comecei a iniciar também, eu já falei. Parei durante 1 ano, também eu falei já, né? Já. Tá. Então eu voltei a me preparar e com muito apoio de médicos que me ajudaram muito, né? O Santos Motoclube e meu pai. Voltei já nas categorias de 500 especial. Quando eu retornei, já entrei na categoria especial, né?